Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, quero agradecer ao nosso patrocinador OCB Sistema OCB de Cooperativas do Espírito Santo, que conecta histórias. E aqui, como nós também conectamos histórias, trouxemos um convidado hoje que atua no direito de comunicação, de imprensa. Nunca trouxemos ninguém desse setor e não poderia faltar, não é mesmo? Afinal de contas, a imprensa, em ano eleitoral, precisa de um advogado. Seja muito bem-vindo, doutor Pablito Robert. Muito obrigado, doutora Carla. Que bacana essa história aqui. Você advoga para a imprensa. Como é que você chegou nessa área? Conta pra gente um pouco aí da sua história dentro do direito. Carla, é uma coisa interessante mesmo, porque se alguém me perguntar, Pablito, qual é o seu currículo profissional? Eu vou virar e falar, só Gazeta. Eu entrei lá estagiário. É mesmo? Eu entrei estagiário quando eu estava no 4º ano da faculdade e não saí mais. Então, eu tenho 22 anos de Rede Gazeta interno. Que é o maior grupo de comunicação do estado do Espírito Santo. Sim, é o maior grupo de comunicação. Nós temos 4 TVs abertas, algumas rádios. Tem o site, né, a Gazeta, que é o mais acessado dentre os veículos de comunicação online do estado. Quando atuávamos com impresso, tínhamos 2 também, eram bastante abrangentes. Então é um grupo realmente de comunicação muito forte aqui no estado, que preza pelas boas práticas de imprensa, embora as pessoas às vezes não se agradem por questões ideológicas, né? Ideologia, mas a gente sabe que está no caminho certo quando tanto um lado quanto o outro não gosta do serviço, né? Não. E o que o setor jurídico de um grupo como esses faz? A gente não fica só na parte do contencioso, né? Nós também cuidamos do consultivo, cuidamos dos contratos, são bastantes, né? Muitos fornecedores, muitas relações em que nós somos contratados, especialmente aquelas com poder público, né? Para cumprir as exigências legais de publicidade das contratações, né? Tem que publicar os editais e isso passa pela imprensa, a publicidade institucional, que geralmente é contratada para as obras e serviços que são feitas pelo poder público de uma forma geral, poder executivo, seja municipal, estadual ou federal. Então, a gente tem que fazer todas essas análises, verificar as questões legais desse tipo de contrato para que não haja nenhum problema no futuro, né? Graças a Deus, poucas foram as vezes em que o MP achou que algo não estava certo e todas as poucas vezes que eles acharam, eles estavam equivocados no entendimento porque não tinha nada de errado. E o consultivo é bem amplo lá, tirando o trabalhista, que é muito bem feito pelo escritório Sarcinelli Garcia, desde antes de existir o jurídico interno na Rede Gazeta, né? Do saudoso Dr. José Hildo Sarcinelli Garcia. Foi meu colega no conselho da OAB por 3 anos. Ai, que legal. Foi muito triste receber a notícia do falecimento dele num final de semana. A gente atuava junto, tinha o contato do escritório com o jurídico da Gazeta também, que a gente tinha algumas reuniões. A gente cuida praticamente do contencioso que não é o trabalhista, às vezes até mesmo algum criminal que o jornalista é demandado, é raro, mas pode acontecer numa eventualidade ou outra. Em 22 anos, o número de casos não chega a 10, por exemplo. Posso contar nos dedos, né? Criminal em que sentido? Assim? A pessoa acha que o jornalista caluniou ela porque disse que ela foi presa pelo motivo tal. Mas o fato aconteceu, ela foi presa pelo motivo tal. Se a prisão foi justa ou injusta, não foi o objeto da notícia jornalística. O jornal é uma janela, né? O fato é uma paisagem. Você não pode culpar a janela pela paisagem. Se o Estado errou na atuação coercitiva ou não, você tem que discutir isso com o Estado, não discutir isso com a imprensa que apenas noticiou aquele fato ocorrido. Fulano foi preso.
O jornal não disse que... O jornal não condenou o fulano. O jornal disse que o fulano foi preso. É um fato. E as pessoas confundem o fato com a notícia. Isso é muito comum. E muito raramente, às vezes, até mesmo os magistrados confundem também na hora de dar uma sentença. E a gente tem que recorrer e ir a um grupo maior para mostrar, mais gente pensando. O juiz é um ser humano como nós, né? Está sujeito a erro e acerto. Embora a maioria deles acerte muito mais do que erre, às vezes acontecem de cometer um equívoco numa prolação de sentença. Não tem nada de errado nisso, até porque é livre convencimento motivado. Exato. E às vezes ali, na sobrecarga de serviço, imagina, milhares de processos para cuidar numa vara específica e aquela confusão. Nosso sistema é meio confuso, as petições são confusas, não tem uma linha muito objetiva, o direito é muito subjetivo, muito mais do que nós gostaríamos que fosse, e é o que nos salva também da inteligência artificial hoje em dia, né? Nossa, nem fala. Isso daria outro programa. Inteligência artificial é algo totalmente novo, né? Que nós chegamos a um momento, eu acho... que nós criamos seres muito mais inteligentes que nós, né? Muito mais inteligentes, eu digo assim, com a capacidade de conexão muito mais rápida. Isso. Né? E a gente não sabe ainda, estamos vivendo no Matrix, né? Eu não acho que a inteligência artificial ainda chegou ao ponto de ser mais inteligente que o ser humano. Tanto que o ser humano que a criou ainda e ela não se auto-recria. Ela não chegou no ponto dela mesmo começar a criar a inteligência, as outras inteligências artificiais, a robótica avançada, sem a ajuda do ser humano. Mas é um equipamento que não está sujeito a emoções, não está sujeito à saúde, não está sujeito a problemas em casa, com a família, não está sujeito a topar o dedo na escada, não está sujeito a nada. Então, só trabalha, só executa. Então, a execução é muito mais célere, né? Então, você pega um escritório um nicho do direito que trabalha com causas repetitivas e de grande massa, né? Causas de massa, muito volume, por exemplo, telefonia, às vezes o plano de saúde também enfrenta questões muito idênticas em todos os processos. Nesse aspecto já existem sistemas que conseguem substituir uma equipe de advogados, mas mesmo assim precisa de alguém que esteja ali para coordenar, liderar tudo, alimentando e verificando se o trabalho não teve nenhum erro, né? Mas vamos lá, dentro do seu trabalho, quais são as causas mais comuns? Tem algum caso assim que ele marcou mais? Porque a gente vê, como nós falávamos antes, direitos de imagem, autorizações. Conta pra gente assim, o que mais acontece ali dentro e o que te marcou já, casos que tenham te marcado. O que mais acontece, né, geralmente, é pessoa que reclama do uso da imagem dela, diz que não autorizou, confunde também o fato de uma imagem ilustrativa de uma notícia captada em via pública com direito de imagem personalíssimo, que eu estou na minha casa e minha privacidade foi invadida. Tem muito essa confusão. É aquele velho conflito dos direitos individuais com o interesse público, né? E aí, quando a discussão é meramente essa, sem ter havido uma invasão ou quebra específica das garantias individuais, sempre prevalece o interesse público. Outra que é muito recorrente, voltou a ficar recorrente recentemente, é uso de fotografia sem o crédito autoral. Às vezes acontece. A gente tem, por exemplo, uma agência específica para assuntos nacionais de esporte, que é um sistema. A gente escolhe aquela matéria X, aperta um botão, aquela matéria é publicada direto da agência no nosso site. E aconteceu de esse sistema deles publicar as matérias em sequência
com as fotografias sem a indicação do crédito do fotógrafo. E o fotógrafo, obviamente, todos os veículos que tiveram esse mesmo contrato com essa mesma agência, que usaram as mesmas matérias com as mesmas fotos dele, que saíram sem o crédito, processou, porque a lei é muito clara que o crédito autoral é o direito moral do fotógrafo, do autor, né, no caso, é inegociável. Então, não saiu o nomezinho do fotógrafo na foto, é perda em dano moral certa. Né? Sério? É certo, é certeiro, não tem. Aí é a questão só de discutir valor mesmo, né? Então isso andou acontecendo por conta desse sistema da agência falhar. E aí uma crítica que eu tenho ao judiciário que julgou, não foi do nosso estado, essas ações, até porque a agência era de fora, né? E aí o fotógrafo trabalha fazendo essas coberturas em outro estado, não era aqui no estado. Aqui no estado é a nossa equipe, são os nossos fotógrafos mesmo, então não teria esse problema. O judiciário desse estado específico não aceitou a denunciação à lide da agência. Olha. A gente tem que chegar para a agência e falar, ó só, vocês não foram aceitos no processo, mas vocês estão ligados aqui que o contrato de vocês estabelece que a gente não pode mexer na matéria que o sistema de vocês faz o input no nosso site. E a matéria que veio sem o crédito do seu fotógrafo. E ele nos processou. E agora quem paga a conta? Aí você vai regressivamente. Pois é. E a denunciação ali é exatamente para evitar a necessidade. O regressivo, né? Mas o judiciário disse que não cabe a denunciação nesse caso. Não do nosso estado. Né? Mas aconteceu e eu fiquei surpreso, né? Um estado maior tem um judiciário com um entendimento tão equivocado quanto esse, né? Mas faz parte da vida, né? No direito, nem tudo que parece estar ali no preto no branco tá no preto no branco no imaginário de quem vai julgar. E a gente tem vivido uma época de grandes interpretações da lei. Não é verdade? Eu digo assim, tem gente que diz não conheça seus ídolos, você pode se decepcionar, né? Tem um magistrado que está em voga atualmente, que eu era o maior fã dos livros de direito constitucional e as constituições comentadas por ele, e eu estou vendo que o que ele escrevia lá não reflete o que ele aplica nos julgamentos dele. Enquanto doutrinador, ele é excelente. A gente aprende muito. A gente aprende muito. Agora, enquanto magistrado, ele rasga o que ele escreve na doutrina. Ele mesmo passa por cima da doutrina que ele escreve. Não é dos outros, é a dele. A dele. É complicado, né? Muito, muito. Mas, Pablito, você contou aí que é uma ação movida em outro estado, em outra comarca. Como é que funciona aqui? Porque vocês devem ter ações aí pelo estado todo e até de fora, e você vai atrás. Nós vamos. Fazer a verificação junto com todo mundo. Sim, nós temos que ir. Hoje até está mais tranquilo, né? Que depois da pandemia está tudo mais online, as audiências estão mais virtuais. E isso facilita bastante a questão que antes era o deslocamento, né? Então a gente tinha uma audiência em Barra de São Francisco. Era um dia só para essa audiência, porque quase 4 horas de ida, quase 4 horas de volta. Mais audiência no meio disso tudo. Então a gente perdia um dia de trabalho para cuidar. Tudo bem, faz parte do trabalho. Claro. Né? A audiência virtual, ela ajuda bastante nesse aspecto de encurtar as distâncias. E eu já participei de audiência que durou 5 minutos virtualmente. E já participei de audiência de ter que viajar, pegar a estrada 4 horas para lá e 4 horas para cá, e a audiência ser redesignada quando eu cheguei lá. É uma tristeza isso. Pois mas não vou criticar o magistrado, porque o tribunal convoca o magistrado e a agenda dele cai.
Exato. É um caos para ele também, coitado, porque ele está lá com 5.000 processos no cartório. Aquelas audiências daquele dia são os 5 processos que ele vai poder já colocar para dar sentença e aliviar um pouco durante, né? E aí o tribunal convoca. Ele não pode virar para o tribunal e falar: não, hoje eu estou com 5 audiências aqui. Eu não vou poder ir hoje. Vão remarcar? Não, ele tem que comparecer, porque o tribunal também tem toda uma agenda que foi feita para que ele compareça naquele dia que ele foi convocado. E se ele não comparecer, vai prejudicar aquela agenda também. Então, exato. Acontece. Fazer o quê? E conta pra gente, você já foi, por exemplo, fazer cobertura junto com a equipe jornalística? Já precisaram de alguma vez assim, jurídico junto ou não? Não, isso não eles, acontece. Não, isso não acontece, não precisa. Eles são... Eu atrapalharia mais do que ajudaria, porque não é o meu conhecimento técnico, né? Claro. É cada um no seu quadrado nessa hora, né? Sim. Como jurídico, eu geralmente, quando eles têm dúvidas sobre uma matéria fria, né? Que eles estão preparando, ou mesmo que seja uma matéria quente, mas que vai para a TV ou vai para o site que dá tempo deles consultarem alguma dúvida. Falo, minha opinião é essa, mas aí fica a critério de vocês, né? Dentro das avaliações que o jornalismo tem que fazer, se coloca dessa forma ou não. Vocês pediram minha opinião, a opinião jurídica é essa aqui. A maioria das vezes eles seguem, né? Bacana. Porque eles querem evitar o problema, eles não querem ficar o telhado de vidro, né? Claro. Eles querem fazer o trabalho dentro do melhor critério jornalístico, mas com a maior segurança jurídica que for possível para eles. Então não existe uma imprudência, as pessoas têm uma visão romantizada de que tudo é uma teoria da conspiração, né? A gente vive hoje em dia num livro, né? Que tem toda uma coisa por trás, tem interesses e, na verdade, quem vive ali dentro no dia a dia não vê nada disso, não tem isso. E conta pra gente, ano eleitoral. A gente tá num momento aí, fake news, ano eleitoral, campanha. Como é que é o jurídico nesse momento? Debates, propagandas eleitorais. Conta pra gente como é que é essa sua atuação, que não deve ser pequena. É igual ir pra Disney andar nas montanhas russas. A parte da adrenalina só não é prazerosa igual ir pra Disney andar nas montanhas russas, porque é muito trabalho, tem sobe e desce o tempo todo. Chegam decisões, não é contra a imprensa em si, mas a TV tem a questão da propaganda eleitoral, que ela tem que, o horário político, ela tem que exibir, é uma coisa que está na lei, não é uma coisa facultativa, é obrigatória. Então, até para receitas é ruim para as televisões e rádios esse horário. Mas eles têm que cumprir. Então tem todo um operacional envolvido. E aí, do nada, chega uma decisão, uma intimação para cumprir a decisão. E aí vem a decisão junto. O operacional está lá, ele não tem muito como entender algumas coisas que estão na decisão, porque nem sempre a decisão é muito clara para o leigo. E aí, nessas horas, a gente tem que estar postos para poder ler tudo. Às vezes até entrar no PJE para ver o processo inteiro, para tentar entender melhor, porque a decisão, às vezes, por mais que os juízes eleitorais aqui no estado façam um excelente resumo na parte do relatório da decisão, às vezes a gente precisa tentar entender um pouco mais, né, para não cometer nenhum erro no que está na orientação que vai dar. E aí isso não tem horário comercial, nem dia de semana. Porque a propaganda também vai ao sábado e domingo no ar, né? E vai no feriado também. E tem hora para cumprir. Sábado chegou um liminar que, faltando 5 minutos para entrar, que nós tomamos conhecimento, faltando 5 minutos para entrar a propaganda no ar. E já era referente àquela propaganda. Já era referente àquela propaganda que ia para o ar. Nossa. E assim, a gente não tinha nem conseguido nem ler ainda. A minha orientação para o diretor de programação foi: cara,
eles tinham o nosso WhatsApp cadastrado. Se era urgente, podiam ter mandado pelo WhatsApp. E-mail é um e-mail que não é um e-mail tão célere. É mais célere do que eu mandar uma carta. Claro, mas claro. Se a decisão saiu 1 hora atrás e você manda por e-mail, o risco de não ser lido na próxima 1 hora é grande. Considerando que era um sábado, à noite já era depois das 6, né? A propaganda da noite é 8 da noite, mais ou menos, 8 e pouco da noite. Então, chegou às 7 horas no e-mail essa decisão. Eles deveriam ter acionado a gente pelo WhatsApp, porque foi um meio mais célere que eu cadastrei no site do TRE. Eu cadastrei e o presidente deu um deferimento para aquele cadastro. Então, era a forma mais correta de nos ter intimado a tempo de cumprir qualquer coisa. E mesmo assim, 1 hora, o material já veio da montadora pronto. Como é que a gente vai mexer no material da montadora? Nós somos a exibidora, né? Nós fazemos... Nós fazemos geramos o sinal para todo mundo. Então, todas as outras TVs entram em bloco com a gente. Mas nós não somos quem monta o material. O material vem de outra emissora que tem o trabalho de montar. E aí é por época, né? Na primeira semana vai ser a TV tal que vai fazer a montagem. Na segunda semana, a outra TV. Na terceira, para ficar uma coisa distribuída. E a Gazeta fica como a geradora do sinal para todo mundo durante todo o período de horário eleitoral. Eu falei, cara, não dá para mexer. Falta 5 minutos, como é que vai mexer? Coloca no ar. Aí eu fui ler a decisão. Eu falei, no material tem esse assunto? Não. Então nós estamos salvos, porque a decisão é só sobre esse assunto. E aí, conversando recentemente com o produtor do partido que teria sido afetado por aquela decisão, ele falou bem assim, rapaz, a gente faz e o pessoal não é tão ligeiro assim para tirar. Quando eles entram e conseguem uma liminar, o material nosso que está engatilhado para entrar naquele dia que sai a liminar, já não tem mais o assunto, a gente já está trazendo o outro. Até eles entrarem com outra liminar, a gente já trocou o assunto de novo. Ou seja... Mas quer dizer, você ainda tem que conferir para verificar se aquele material tem o conteúdo da decisão. Sim, porque se a gente não cumprir a decisão e exibir, a multa não é só para quem enviou o material, a multa é para a emissora também. Para a emissora também. A multa é para a emissora também. E é um descumprimento de ordem judicial. Pode dar penalidade para o diretor responsável de crime de desobediência, por exemplo. Então nós temos que... Uau! Numa situação dessa em que chega sem prazo hábil para que a gente possa mexer, a gente tem a segurança total de falar, não, é melhor a gente exibir do jeito que está do que correr o risco de estragar todo o horário eleitoral, inclusive do partido que manejou a liminar contra o outro. Porque se a gente tenta mexer no material faltando 5 minutos, a chance maior é de não exibir nada. É ficar lá o tempo todinho da propaganda sem nada rodando na televisão. Sem nada rodando. E aí imagina, todas as emissoras sem nada rodando no canal por aquele tempo todo. E já chegou a liminar mandando suspender, assim, e ficar sem exibir? Em algum momento? 100% você já passou, de algum... No passado mas recentemente não tem acontecido. No passado a gente já pegou bloco de propaganda eleitoral de algum candidato e colocou a mensagem horário reservado à propaganda eleitoral, conforme a lei número tal. Aquela mensagem padrão do TRE e do TSE. E nunca vai, por exemplo, suspenso por liminar. Não, geralmente não. Eles pedem para... As decisões vinham com o padrão de exibir essa mensagem específica. A decisão, inclusive, diz o que vai ser exibido no lugar. Entendi. Assim como vem de direito de resposta. Então, no horário eleitoral do partido tal, ou do candidato tal, ele vai perder X tempo da propaganda dele e vai entrar o direito de resposta do outro. Aí o material que a produtora daquela candidatura envia já vem sem esse tempo. Senão a gente vai fazer o corte na hora que precisar fazer o corte para encaixar o direito de resposta que o outro enviar, cumprindo sempre observando o tempo que foi estipulado pela decisão.
Então, é uma coisa que, assim, a nossa equipe de operação é que mais sofre com isso. Mas o jurídico tem que estar ali do lado ajudando na orientação e tudo mais. Não, o jurídico deve ficar maluco, como aconteceu recentemente. A gente tem visto aí algumas decisões limitando algumas frases, alguns termos dentro da imprensa, né? Como é que você tem visto isso? Eu vejo com uma preocupação enorme, não na posição de advogado de veículo de comunicação, mas sim como cidadão, porque isso me remete à censura, né? E a nossa Constituição ela é muito clara, não existe possibilidade de censura prévia. E a liberdade de expressão ela não convive com a censura prévia, né? Se você pode ser censurado a ponto de, ou proibido de falar A ou B em algum momento, de forma antecipada, você não tem liberdade de expressão mais. Você pode ser penalizado por abusar da sua liberdade de expressão, sim. E transgredir alguma norma jurídica, cruzar as linhas que separam liberdade de expressão para libertinagem de expressão, né? Sim. Então, assim, se você cruza essa linha, você pode ser penalizado. Agora, ser penalizado previamente ou impedido de se expressar, aí é errado, porque isso vai contra os princípios básicos de uma democracia, né? É até difícil, eu já fiz essa colocação até em defesa já da empresa, porque é muito difícil você descrever com muita clareza o que é uma democracia, mas é muito fácil você observar a sua ausência. Sim. Basta você olhar se há a liberdade de expressão. Se você não tem essa liberdade, você não vive numa democracia. Fala pra mim, que caso você já processou um famoso e ficou sem graça quando chegou na frente dele? Como é que é isso? Não, eu processar algum famoso, não. Eu não me recordo de ter processo. Já enfrentei processo de gente conhecida, né, na nossa sociedade. Jornalista? Jornalista, eu acho que nem tanto, mas já enfrentei processo de políticos, né, que tinham grande relevância no Estado. Não que a gente esteja falando aqui da qualidade da relevância, a gente está falando da relevância. Sim, é relevante, sim. Que estava sempre no olho do furacão, ou no centro das coisas, ou no topo do poder, etc. e tal. Já tivemos processos de ex-governadores, de ex-presidentes de Assembleia Legislativa. Tivemos processo de gente apontada como suspeita de participação em assassinato de juiz. De você ter que sentar na frente das pessoas como se fosse qualquer outra pessoa processando. Porque ela não processa você, o advogado. Ela processa o seu cliente. E nem pode confundir isso. Exato. Né? Eu já tive processo que a outra parte... O processo foi parar lá em Brasília, no STJ. Eu peguei o voo aqui de manhã e percebi que na fila do mesmo voo estava o advogado contrário, acompanhado do próprio cliente. Uau. E cheguei no STJ, vi os dois também entrar na sala da turma para a sessão. Foi feita a sessão, foi feito o julgamento foi favorável para a gente. Saí, ainda não era época de Uber, né? Chamei um táxi, eu e os dois saem, chegam. Estão indo para o aeroporto agora? Então, vamos junto. Vamos junto para o aeroporto. Chegamos no aeroporto 3 da tarde, o voo era 8h30 da noite. Sentamos ali naquelas lanchonetes, ficamos lanchando. Eu tomava um refrigerante, o outro, eu vou tomar um chopp. Ele toma um chopp, ficamos conversando sobre várias coisas. O processo é entre A e B. Os advogados não têm nada a ver com isso, e nem eu tenho nada a ver com a pessoa que está processando a empresa, né? Faz parte da vida. Mas tem gente que confunde. Tem gente que confunde. Tem gente que confunde. Isso é certeza. Já fui ofendido pessoalmente em audiência pela parte contrária, não pelo advogado. O advogado sabe que eu estou ali fazendo o meu trabalho. Mas a parte contrária, não.
né? Fica aquela emoção. Tem pessoas que têm a suscetibilidade mais exacerbada, Sim, né? Então, a pessoa... cada um reage de uma forma diferente, recebe de uma forma diferente, e a gente tem que entender isso também. Porque se a gente não consegue ter esse entendimento, a gente leva para o lado pessoal. E o importante disso é a gente despessoalizar. A gente sair, inclusive, da nossa função e separar a nossa pessoa física da nossa pessoa profissional. Porque senão a gente vai viver em terapia, né? Como profissional, eu tenho certeza que a pessoa do outro lado... eu não tenho problema nenhum a pessoa do outro lado odiar o profissional Pablito que está defendendo contra os interesses dela. Advogado pode fazer isso. Agora, é chato se aquela pessoa achar que a pessoa do Pablito é aquela mesma pessoa. Então, eu mesmo, na atuação, eu dissocio a minha pessoa física, da minha pessoa ou profissional, porque são coisas diferentes. Como profissional, às vezes eu vou ter que defender causas que eu sei que já está perdida, mas que o outro lado está muito relutante a fazer qualquer acordo. Não quer fazer o acordo de jeito nenhum. Eu tenho que continuar defendendo. Não posso fazer nada, não posso forçar ninguém a fazer um acordo. Claro, então eu continuo defendendo. Aí eu tenho que fazer o melhor que eu posso pelo meu cliente. E eventualmente, às vezes, a gente até ganha um processo assim. E o outro lado fica possesso. Claro. Porque perdeu um processo que teve a chance de fazer um acordo. Fica agoniado, com certeza. Agora, levando uma curiosidade pessoal. Você é árbitro de xadrez. Sou. Conta como é que é isso. Você joga xadrez? Jogo xadrez desde a minha adolescência, né? Eu comecei a aprender o movimento das peças ali quando eu estava para uns 12, 13 anos. Eu vi 2 colegas de 7ª série jogando, me interessei, aí fui na enciclopédia, não era a Barça, era a concorrente da Barça na época, né? Lá, anos 90, né? Início dos anos 90 ali, eu tinha, acho que era Conhecer. Isso. Tinha. Aí eu fui na letra X, achei xadrez, aí vi lá quais eram as regras para movimentar as peças. Aí eu tinha uma tabuadinha magnética, que no verso era um tabuleiro e tinha as peças recortadas. Aí eu ensinei o movimento para um primo e nós 2 começamos a jogar dessa forma. Que eu comecei a jogar xadrez. E aí, com passados alguns anos, eu vim a tomar conhecimento de que existia federação, existiam torneios, fui jogar bem amador como jogador, né? Vi como que é dinâmico, né? Eu tinha aquela visão, um jogo que pode ser demorado. O primeiro torneio que fui participar era o chamado Campeonato Estadual de Xadrez Relâmpago. Cada jogador tinha 5 minutos para fazer todos os lances da partida. Uau! E isso... Nunca vi um negócio desse. E esse negócio nem é tão rápido assim. Na internet tem o chamado bullet, que é 1 minuto para cada jogador. Tem o ultra bullet, que é 30 segundos para cada jogador, mas isso é para você jogar a sua partida inteira. Então a partida inteira, se os 2 conseguirem estourar o tempo junto, ela vai durar 1 minuto, se for o ultra bullet. Ou se for um bullet de 1 minuto, vai durar 2 minutos a partida toda. Nossa, tem que ter um raciocínio muito rápido. É muito rápido. Então, assim, a gente vai jogando, se divertindo, essas partidas rápidas, mais aceleradas, e a gente vai desenvolvendo uma capacidade de memorização, de identificação de padrão, etc. e tal. Então, é um exercício ótimo para a mente. Ajuda a melhorar nossa memória, previne mal de Alzheimer. Já tem estudos comprovando isso. Ajuda a gente na tomada de decisões, porque cada lance é uma decisão que a gente tem que tomar. E aí eu acabei me envolvendo muito nisso. E uma época, todo torneio que eu ia jogar tinha sempre o mesmo árbitro. E um dia, conversando com ele, eu falei, você não joga não? Ele, eu jogo para tanto mais ou menos do ranking. Aí eu, você é um jogador forte. E por que você não joga? Aí ele, tem outro árbitro? Aí eu falei, cara, vou fazer uma coisa então. Me ensina o que é necessário, vão começar alguns torneios eu arbitrar e você começa a jogar.
e a gente fez. E aí o pessoal gostou mais dele jogando e gostou mais de mim arbitrando. Né? E aí acabou que inverteu. Quem começou a jogar todos os torneios foi ele e eu comecei a arbitrar todos os torneios. E você já viajou muito para ser árbitro? Como é que... Já viajei bastante. Eu já fui já arbitrei 4 Olimpíadas. Uau! Uma na Alemanha, uma em Istambul. Na Alemanha eu fui em Dresden. É uma cidade que fica 2 horas de trem de Praga, né? Uhum. Então, num dia livre, eu aproveitei para conhecer Praga rapidão, assim, né? Dei uma voltinha em Praga. A segunda foi Istambul, depois foi em Tromsø. Tromsø é no norte da Noruega. Uau. Então, é a cidade onde as pessoas vão no inverno, claro, né? Muito frio. Para ver a aurora boreal. Eu não vi a aurora boreal porque foi no verão, então nem ficava escuro onde eu estava. Era uma coisa esquisita, né? Pra gente, né? Tá acostumado ao padrão dia-noite todos os dias do ano. Lá eu fiquei 15 dias no padrão dia. Nossa! Não escurecia, porque era verão e estava bem ao norte, né? Então você fica sem ter chance de escurecer naquela época do ano. Foi algo esquisito, né? Às vezes eu saía para pedalar ou para caminhar com um amigo, a gente olhava o relógio, cara, quase meia-noite, o que a gente está fazendo? Tem que estar dormindo para amanhã. A gente não percebia. Perde a noção, total. Dentro do quarto você fecha o blackout e beleza, você dorme. Mas do lado de fora, enquanto você está em ambientes abertos, expostos, você se esquece. Se você não tiver um controle rígido ali no relógio, você vai dormir muito mais tarde que o habitual. Nossa. Tranquilamente. E a última que eu arbitrei foi em Batumi, na Geórgia. Olha. Mas já arbitrei também em Montevidéu um mundial de categorias, né, de 14 a 18 anos. Foi uma experiência muito legal também. E aqui, a maioria dos torneios que eu arbitrei são aqui no Brasil mesmo, até outro mundial, 2 continentais absolutos, zonais, que trazem jogadores de outros países para cá para jogar. É um ambiente muito legal, né? Assim, eu digo para o pessoal que não entende muito o que é, eu falo, olha, eu tô num evento, quando eu vou para uma Olimpíada, eu tô num evento que é equiparado a quem gosta de futebol ir para a Copa do Mundo. Sim. E tá ali vendo o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Eu tô vendo os pares deles do xadrez nesses eventos. Tem algum país que é referência assim, de atletas do xadrez? Sempre teve a Rússia, né? Que a Rússia sempre foi o carro-chefe no mundo do xadrez. Mas isso era naquela época em que não existia tanta difusão do conhecimento, da facilidade de acesso a material, treinamento. Com a internet isso acabou. Hoje o campeão mundial e número 1 do ranking é um norueguês. Que legal. A China já ganhou Olimpíada, tem um time muito forte, muito consistente. A Rússia continua tendo um time muito forte, obviamente. Geralmente ela é uma das favoritas, uma das top 1, né, quando vai disputar torneios por equipes. E os jogadores dela são os jogadores que estão entre os principais do mundo. E hoje em dia a grande potência, mas assim com algumas ressalvas, é os Estados Unidos. Mas assim, os Estados Unidos têm o Caruana, que chegou a disputar o match pelo título mundial contra o norueguês. E eles terminaram empatados e o Caruana perdeu no desempate de rápidas. O Caruana, ele desenvolveu toda a carreira dele até virar o Caruana, que todo mundo no xadrez chama pelo sobrenome, né? O primeiro nome dele é Fabiano. Ele virou esse top jogador, um dos favoritos a se tornar campeão mundial, jogando pela Itália. Morando na Itália, jogando pela Itália, só que ele tem um dos pais dele é americano, deve ser a mãe, provavelmente, que o sobrenome dele é um sobrenome italiano, então deve ter ficado o nome do pai, né? E eu não tenho certeza se ele nasceu nos Estados Unidos, mas pode ter nascido, mas
desenvolveu toda a carreira enxadrística dele na Itália. Ai, que legal. E aí chegou um determinado ponto que os Estados Unidos têm um forte apoiador hoje em dia, um bilionário que apoia muito, que ele começou a trazer esses que têm dupla cidadania, que uma das cidadanias é americana, ele começou a trazer para o país, para jogar pelos Estados Unidos. Então hoje tem o Aronian, que sempre foi há muitos anos é um dos tops, e ele é armênio. Hoje ele joga pelos Estados Unidos. Tem o Wesley So, que sempre jogou pelas Filipinas. Tem o que sempre jogou pelos Estados Unidos. Aí nessas brincadeiras a gente fala a equipe americana globalizada, né? Porque um dos mais famosos deles é o Hikaru Nakamura, que obviamente assim, descendente de japonês. Mas ele nasceu nos Estados Unidos, ele viveu a vida toda nos Estados Unidos. No futebol também tem acontecido muito isso. Tem, bastante. Em todos os esportes, a própria lei, né, do esporte acaba perdendo. Em todos os esportes tem um pouco disso. Às vezes uma pessoa... Mas é que o caso deles a equipe é quase 100% sem identidade 100% americana. Né? Mas muitos ali têm a dupla nacionalidade. Mas no xadrez se permite que uma pessoa sem nacionalidade nenhuma se transfira para outro país. Então tem esse problema também, né? Hoje em dia tem alguns cubanos que foram para os Estados Unidos e depois de um ano morando lá eles ganham o green card e trocaram a bandeira na Federação Internacional para a bandeira dos Estados Unidos. Então eles podem jogar representando os Estados Unidos também. Entendi. Mas eles são 100% cubanos. Nasceram em Cuba, pais cubanos, eles só imigraram e agora podem jogar pelos Estados Unidos porque é uma regra que a Federação Internacional tem que é diferente. No futebol isso seria inviável. Um jogador que já representou o país X numa competição oficial que seja de até tal idade, ele não pode mais se transferir para o outro país e jogar por aquele país. Mesmo que ele tenha dupla nacionalidade. E sem dupla nacionalidade, então esquece. Nem isso ele pode fazer pela FIFA. Mas já pelo xadrez, pela FIDE, pode. Se eu quiser me transferir para Indonésia, eu viro um xadrista da Indonésia, sem ter relação nenhuma com a Indonésia. Entendi. Pablito, agora chegamos num ponto aqui da entrevista, um bate-bola. Tá, eu falo e você diz que vem à mente. Nunca diga para um advogado. Você tem 5 minutos para sua sustentação. Nunca comece uma sustentação oral com... Perdendo tempo. Alvará é... Felicidade. Justiça é... O ideal. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Essa eu vou ficar em cima do muro. Em alguns casos... Híbrida, né? Em alguns casos eu prefiro a virtual, mas em outros eu prefiro a presencial. Depende muito da ação. Aí depende a resposta correta. Depende. O que mais te irrita num processo? Erro grosseiro. De quem não deveria cometer o erro. Se não fosse advogado, seria? Alguma coisa relacionada à engenharia, programação. Eu sempre tive muita facilidade com matemática. As pessoas no cursinho pré-vestibular ficavam assim, mas por que você vai fazer direito? Você fecha o simulado de matemática, mas não fecha o de geografia e de história. Eu falei, a vida não é 8 ou 80, né? Assim, eu gosto dessa parte. Agora, fechar o simulado de matemática é mais fácil porque a conta não tem 2 respostas, só tem uma. Bacana. Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar sobre esses temas, e especialmente para levar um pouco de luz e desmistificar algumas coisas para a sociedade, né? Nós estamos em tempos muito difíceis, que as pessoas têm visões polarizadas e acham que tudo é em torno disso, né? Em torno de interesses, e nem sempre. O juiz às vezes julga lá uma coisa que te desagrada, mas não foi porque ele quis julgar por interesse nisso ou naquilo. Ele teve um convencimento de que aquele era o melhor entendimento aplicável e
E aí cabe se discutir num grau de recurso depois. Claro. A imprensa, ela não tem essas amarras que todo mundo acha que o governante está ali controlando a imprensa, que a imprensa só publica algumas coisas marcantes até que eu vi ao longo desses anos. Uma delas foi a situação da greve da PM, né? Que muitos amigos policiais viravam para mim, mas vocês só dão o lado de lá, vocês estão ajudando o governador o tempo todo. E eu falava, meu caro, o seu lado não fala com a gente. Nosso jornalismo tá lá todo dia tentando que vocês falem alguma coisa, ou que as pessoas que dizem que são os familiares elejam um representante para falar. Vocês não falam. Chegou um ponto absurdo de uma vez nosso pessoal falar, nós vamos insistir, parar o carro da TV, a equipe, e ficar o dia inteiro em frente ao quartel de Maruípe. E depois de umas 3, 4 horas que eles estavam lá e não arredavam o pé, saiu uma pessoa lá do grupo que estava em frente ao portão impedindo que fosse aberto, levantou a camisa, mostrou a arma para a nossa equipe e falou, a polícia está de greve, vocês vão realmente ficar aqui? Quem vai socorrer vocês? E nosso pessoal teve que ir embora. Então, assim, enquanto o governo e o Ministério Público mandavam material, o Ministério Público que apurava, a assessoria de comunicação mandava. Claro. E o governo tem a Secretaria de Comunicação, a sua assessoria, e mandava tudo que era de interesse. O outro lado ficava quieto. Não é que a imprensa tinha um lado, é que só um lado estava se manifestando. E o jornalismo tem o dever de dar as informações. Claro. Se só um lado quer fornecer fatos, informações, paciência. A gente não pode obrigar o outro lado a se manifestar. Claro. Nosso papel é insistir, mas é insistir até o ponto também de que a sua vida não corra mais risco, né? E aí a gente teve essa situação. E eu falava com as pessoas, você quer falar, você pode falar por eles? Eu te coloco agora no telefone com o editor-chefe do jornal. Ele vai ter o maior prazer de te ouvir. Ou quem você indicar. Não tem dificuldade nenhuma. Eu cortava logo assim, você está achando que tem conspiração? Não tem. A única conspiração é que é alguém que está no lado de vocês que está conspirando contra vocês, orientando vocês a não falar. Numa situação dessa, você tem que ter um porta-voz. E, de preferência, um que não seja militar, que não vai ser sujeito às punições depois. Pega um parente distante, ou que nem seja parente, seja um amigo da família que está lá apoiando o movimento, mas coloca essa pessoa, coloca alguém bem orientado para falar e municiar a imprensa sobre tudo o que está acontecendo. Porque se vocês não fizerem isso, jornalista não tem bola de cristal. Nós, advogados, não temos, né? Você não imagina. Muito, muito, muito obrigada por sua participação. E vocês não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar para não perder nenhuma entrevista. Mais uma vez, quero agradecer o apoio, o nosso patrocínio do Sistema OCB de Cooperativas do Espírito Santo. E até a próxima!